Olá, meus maravilhindos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das frações. Então, vem comigo para a gente aprender muito mais. Mas antes, é isso mesmo, eu quero que você faça comigo a leitura de frações. Então, vamos lá? 1, 2, 3, já. 1/2, 2/3, 3/4, 2/5, 1/6, 4/7, 6/8, 5/9, 1/10, 1/100, 1/1000, 6/21. Lembrando que a partir do 11 usamos o avos. Com 10, décimo, com 100, centésimo, com 1000, milésimo. Continuando aqui, nós vamos lembrar hoje da comparação de frações. Vamos comparar, mas antes, vamos lembrar aqui comigo? Sinal de maior que e menor que. Lembre sempre que a boca do jacaré é sempre aberta para o lado maior, tá certo? Ou seja, o sinal de maior que e de menor que são esses. Porém, ele vai estar aberto sempre para o que for maior. Vamos comparar frações com numeradores iguais. Lembrando que o numerador é em cima. Isso mesmo, muito bem. Observe que nós temos uma fração em que o inteiro foi dividido em quantas partes? Muito bem, o inteiro está sendo dividido em 5 partes. Mandou bem. Agora me diga, quantas partes foram tomadas? As duas, que são as pintadas. Então, nós vamos ler 2/5. E o outro inteiro, nós observamos que o inteiro foi dividido em quantas partes? Em 3. Mas quantas foram tomadas? 2. Então, nós leremos 2/3. Quando nós vamos comparar frações, preste atenção, que o numerador, quem é o numerador? É o que for em cima. São iguais. O que é que eu vou fazer para descobrir? Quando as frações têm o mesmo numerador, a maior é aquela que tem o menor denominador. Então, você vai olhar o denominador. Se você tem uma pizza e divide em 5 pedaços, e tem outra pizza e divide em 3 pedaços, qual vai ser a fatia maior? Ah, sabido, exatamente. A fatia maior é aquela que foi dividida em 3. Então, a maior fração é que tem o menor denominador. Então, 2/3 é maior que 2/5, porque os pedaços da fatia de pizza vão ser o quê? Diferentes. Então, você observe que 2/5 é menor que 2/3, porque o pedaço da fatia, se você for observar aqui, vai ser bem menor do que quando é em 2/3. Agora, comparação de frações com denominadores iguais. Observe a primeira fração, Q, foi dividida em 5 e foi tomada 2 partes. Como é que nós podemos ler? 2/3, 2/5. Como é que nós podemos ler? 2/5. E a próxima eram 5 que foram tomados 4, que lemos 4/5. Para saber qual é a maior, quando as frações têm o mesmo denominador, você sabe qual é a maior fração? A maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, quem é maior, o 2 ou o 4? Ah, essa é muito fácil. 4/5 é maior que 2/5, porque não foram tomadas, como vocês podem ver na primeira fração, apenas 2. E na última, 4. Então, 4/5 é maior que 2/5. Agora, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos estudar o número misto. Misto é uma mistura que nós vamos observar entre as frações. Observe que eu tenho um inteiro que é totalmente completo e em outra parte que foi dividida em 5 partes. E dessas 5 partes foram tomadas quantas? Exatamente 3. Então, eu posso dizer que eu tenho um inteiro e 3/5, porque o todo, aquela parte toda foi tomada, foi pintada. Então, eu tenho aqui, como é que eu leio? Um inteiro e 3/5. Esse umzinho ao lado indica que teve uma parte que foi completamente tomada. E nós temos também o que aqui? 3/5.
quintos. Para encerrar a nossa aula, nós vamos falar a fração de um número. Sabemos que fração remete à divisão. Aqui nós temos uma dúzia de ovos. Me diz aí, uma dúzia de ovos são quantos ovos? 12. Agora imagine que dessa dúzia de ovos, eu preciso 5 cestos. Como é que a gente pode fazer para descobrir? Vai ser uma continha super da hora. Nós sabemos que 5 sextos é uma fração, correta? Muito bem. Então, nós vamos dividir o 12 da dúzia por 6 e multiplicar por 5. Toda vez que eu quiser saber uma fração, que eu quiser saber uma parte de um número, nós vamos submeter a uma divisão do denominador e uma multiplicação do numerador, ou seja, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 6 são 2. E 2 vezes 5... Observem, nós vamos dividir 12 por 6 e multiplicar por 5. 12 dividido por 6 é 2, e 2 vezes 5, 10. Ou seja, 5 cestas de 12 ovos é igual a 10. Muito bem. E a nossa mensagem do dia vai ser: estudem para transformar o mundo em um lugar ideal para que todos vivam em paz. O futuro depende de vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.